Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20, nós vamos falar hoje sobre a supremacia de Deus sobre todos os poderes, né? Uma nação que deve viver sob a lei de Deus. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar? Pai Santíssimo, nós damos graças a Ti pela Tua palavra e pela oportunidade que temos, Senhor, de, à luz dela, Senhor Deus, poder interpretar todas as coisas, não deixar as coisas interpretar a Tua lei. Que a nossa nação, Senhor Deus, um dia acorde para esta verdade e que, antes disso, nós tenhamos consciência, Senhor Deus, de todas essas implicações na nossa vida própria, individual, como família, na igreja, Senhor Deus, até que isso se torne algo geral em todo o nosso país. Nós rogamos ao Senhor que, pelo Teu Espírito, o Senhor nos unja, Senhor Deus, e nos faça compreensíveis, Senhor Deus, a respeito daquilo que vamos falar aos outros depois de aprendermos do Senhor. Que o Senhor nos ajude em Cristo. Amém. Amém. Quando a congregação lá de João Pessoa estava começando, estava bem no comecinho mesmo, num prédio lá no Cabo Branco, era uma salinha de um hotel, a gente fazia o culto e fazia a escola dominical. E a escola dominical, nós começamos tratando dos 10 mandamentos. E eu me lembro de uma aula que eu dei sobre o 4º mandamento, sobre o dia do Senhor. E quando eu comecei a falar das implicações do dia do Senhor, eu entrei na questão do Estado, né? Como o Estado deveria se submeter à lei de Deus. Eu me lembro de um rapaz que está até hoje lá, ele é da área de Direito, e eu entendi que foi realmente uma pergunta assim, justa. Era um questionamento de alguém que não sabia, né, sobre aquilo ali, mas por outro lado era uma grande angústia dele. Ele disse assim: mas pastor, eu entendo que isso aí é o ideal, mas como é que a gente vai fazer isso se o Estado é laico? Aí eu disse: não, cara, o Estado não é laico, o Estado está laico, entre aspas, inclusive. O Estado é o ministro de Deus. O problema é que tu estás interpretando a coisa o evento desta coisa em nossos tempos, pela a fenomenologia desta coisa em nossos tempos. A coisa que é o Estado, ela não é definida pelos homens, ela é definida por Deus. Deus é que diz o que o Estado é. Se Romanos 13 diz que o Estado é ministro de Deus, então tu tem que fazer a comparação das atribuições do Estado como ministro de Deus, não como ministro à parte de Deus. Porque quando tu diz que o Estado é laico, reconhecendo que a natureza estatal é esta, tu já perdeu, entendeu? No jogo de palavras tu já perdeu, porque o Estado não é laico, o Estado está laico por decisões humanas que provam a rebeldia que já foi anunciada no Salmo 2. Os homens, eles tentam se safar, se livrar dos grilhões de Deus para arrumar os seus próprios grilhões. Eles deixam de ser servos de Deus para ser escravos do pecado. E uma das formas de fazer isso é desrespeitando a ordem divina e fazendo o Estado conforme o próprio homem, não conforme Deus. Então pensa nisso. O Estado não é isto. O Estado é o que Deus diz que ele é. Agora, o Estado que nós conhecemos é assim por pura rebelião. Se a gente não organizar isso na cabeça da gente, não adianta discussão nenhuma. E eu acho, inclusive, que ele foi corajoso, né, e sincero. Porque eu acho que a maioria pensava a mesma coisa.
eita, esse negócio que o pastor está falando é massa, agora não funciona não. Eu acho que assim, até hoje muita gente ainda pensa isso. Boa parte do que os presbíteros falam na igreja, eu acho que é o ideal. Era muito bom se tivesse um Estado que fosse cristão, mas não dá, né? Porque o Estado é laico. A gente precisa colocar na nossa cabeça que o que Deus quer para a nossa vida, o que Deus diz que nós devemos ser na nossa vida, é impossível aos nossos próprios olhos. Mas Ele fez isso em Cristo. Nós, em Cristo, somos santos. Então, se Ele fez isso, meu amigo, se Ele fez uma coisa ruim, como eu, ser considerado santo, é porque Deus é muito poderoso. E se Ele teve essa capacidade de nos tornar isso que Ele diz que nós somos, por que Ele não poderia mudar o Estado? Que é a reunião de muitas pessoas que podem ser transformadas por Ele, né? Então, sem esse primeiro pensamento a respeito da supremacia divina, irmãos, a gente não vai para canto nenhum. Porque nós vamos começar a discutir sobre gambiarras governamentais, gambiarras estatais, como, por exemplo, a democracia. A democracia é um bom sistema de governo, dependendo de que fundamento ela tem, né? Porque se o fundamento da democracia é justamente este pensamento que o Estado é laico, a democracia é o que o Brasil tem. É o que muitos países na Europa, que até são ricos, né? A discussão aqui não é riqueza, mas que aprovam legislações que são extremamente contrárias à palavra de Deus. Então, eu sinceramente não estou procurando simplesmente um Estado que me deixe rico, né? Até porque isso é um pensamento muito baixo. A gente quer que o Estado não atrapalhe a nossa produção, que nós, pelo esforço com a nossa própria capacidade e a providência de Deus, nós possamos crescer e o Estado não atrapalhe. Então o Estado ele tem os seus próprios limites. Se a gente quiser entender, por exemplo, qual foi o princípio do Estado, a gente abrir lá em Gênesis capítulo 9, acho que foi um texto até que a gente citou na aula passada, Gênesis 9. Eric, lê por favor, versos 5 e 6. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Amém. Aqui você tem o embrião do Estado, né? Mas não é só o embrião do Estado. Aqui você tem todos os tipos de governo sendo expressos, né? Você tem o governo próprio, né? Existem implicações para a vida de Noé, para a vida da família de Noé, ou seja, autogoverno, governo da família, crescei, multiplicai, gerai filhos. E agora um princípio para as relações sociais a partir da lei de Deus. O homem que derramar o sangue de outro homem, pelo sangue deste homem morrerá. Por quê? O fundamento da pena capital não é o homem, mas é Deus. Porque Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. No final das contas, o que nós temos aqui em Gênesis 9 é uma recriação. A gente pode dizer que de Gênesis 1 até Gênesis 6 existe um primeiro mundo. E a partir de Gênesis 6 existe a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, né? Acho que vocês se lembram dessa nomenclatura até que o pastor Frank pregou aqui. Esta vinda de Cristo foi o dilúvio, porque a vinda de Cristo ela vem para julgar e para tratar. Ele julgou a raça humana, mas ele elegeu uma família. Deus havia eleito em Cristo a família de Noé. E esta família ela vai reconstruir o mundo. Ela vai fazer com que o mundo destruído por Deus por conta do pecado
seja reconstruído. Sob quais bases? Crescer e multiplicai, né? Crer no Evangelho, ter uma vida social e desenvolver cultura. Então, essa base é o fundamento desse novo mundo. Esse novo mundo terá uma ordem maior do que a família, que é a ordem do Estado. E aqui você também tem o sistema sacrificial, né? Porque do capítulo 8 para o capítulo 9, você tem um sacrifício sendo feito pela família. Lembrando que o que resolveu o problema do mundo não foi o dilúvio. O que foi que o dilúvio fez? O dilúvio ele está muito mais para o inferno do que para o Evangelho. Porque o dilúvio só serve para uma coisa, para punir. O dilúvio não tratou ninguém. Ele matou quem tinha de matar. Agora, a família que permaneceu, ela não mudou por conta do dilúvio. Ela viu a justiça de Deus e quando saiu, desse mesmo texto diz que o coração do homem ainda permanecia mau. Aí o que foi que Deus fez? Mandou ele sacrificar um animal pela família e foi o sacrifício desse animal que trouxe restauração. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a gente não pode achar que o dilúvio resolveu o problema do homem. O dilúvio é simplesmente para que a ira de Deus sobre o homem não eleito fosse satisfeita. É o inferno. Agora, como é que as pessoas se salvaram? Foi pelo Evangelho. E depois do Evangelho foi dada a lei. A lei incluía um autogoverno, como eu devo viver de agora em diante, lembrando que porque os corações se corromperam, Deus destruiu o mundo uma vez. Eu tenho que viver em família, crescer e multiplicar. Esta é a verdade do Evangelho, é a verdade da família. E eu tenho que lembrar que eu tenho outras relações sociais que não são do mesmo sangue, mas todas são regidas pela mesma lei, que é a lei de Deus. Então, se eu disser que o Estado pode ser laico, eu posso dizer também que a família pode ser laica. Por que não? Eu posso dizer que a família pode ser laica. Eu posso dizer que a igreja pode ser laica, que seria uma grande loucura. Mas assim como nós não dizemos que estas coisas são a parte de Deus, nós também não podemos dizer que o Estado o é. Porque o Estado não é. Todas as formas de governo humano derivam de Deus, irmãos. A minha forma de me governar, né? Por isso que ninguém em sã consciência deveria dizer assim, isso aí é meu jeito. Evidentemente, né? Se não for algo moral, se for o jeito assim, é o meu jeito de andar. Até o jeito de andar dá para você melhorar, né? Tem pessoas que têm um jeito mais esquisito, mais problemático, tem até problemas de coluna. Se não é uma coisa moral, mas é uma coisa que você pode dizer assim, simplesmente dizer, isso é meu jeito, é uma coisa muito preguiçosa. Mas quando isto diz respeito à moralidade, a gente não pode nunca dizer isso. É meu jeito? Não, por muito teu jeito, pô. Se isso é uma coisa que é condenável pela palavra do Senhor, muda o teu jeito. Isso do ponto de vista do autogoverno, o governo de mim mesmo. Em casa, o pai, que é o chefe da casa, tem que perceber que estes altos governos têm limite. E quando um dos autogovernados da casa sai do limite, a obrigação dele é reconduzi-lo para o limite. E é por isso que o autogoverno de um chefe de família tem que ser o mais próximo da perfeição possível. Porque como é que ele vai chamar a atenção do outro se ele faz a mesma coisa? Isto é elevado à potência quando você vai para uma igreja. Porque a igreja é um lugar onde os presbíteros fazem a função de pais e estes devem ter a vida mais ordenada possível para que eles possam governar dentro dos limites da jurisdição do governo eclesiástico aquelas ovelhas. E o Estado é o trabalho de alguns representantes que deveriam fazer tudo isso, né? Que toda aquela população vivesse minimamente dentro daquilo que é aceitável nos seus altos governos. Agora, qual a distinção do Estado e da igreja para o autogoverno? É porque o autogoverno só eu sei o que está dentro de mim.
Só eu posso controlar e pedir a Deus que me ajude naquilo que é foro íntimo. O Estado não tem direito sobre o foro íntimo, a igreja não tem direito sobre o foro íntimo, nem os pais. Porque se a gente não falar, os pais da gente não vão saber nunca o que a gente pensa. Né? Então, existe um elemento do autogoverno que é só dele. Mas em todos esses governos, uma coisa é certa: todos estão com referência à submissão à palavra de Deus. Sendo isso verdadeiro, meus irmãos, nós deveremos começar a pensar ou repensar sobre expressões que nós usamos com muita facilidade. Por exemplo, a gente usa a questão da democracia, né, que já foi citada aqui, como um valor muito caro. E eu acho que, inclusive, a democracia é melhor do que outros sistemas de governo. O problema é que a nossa não é. Eu vou só citar aqui, deixa eu ver se eu encontro, uma parte que ele cita a Constituição Americana. Isso pelo livro, sai mais fácil. Aqui, achei. Isso é de Thornwell, James Thornwell, um pregador presbiteriano. Durante a Guerra dos Estados, né, que era chamada Guerra de Secessão, ele pediu que o Congresso adotasse essa emenda à Constituição. Preste atenção. Nós, o povo desses Estados confederados, reconhecemos distintamente nossa responsabilidade diante de Deus e a supremacia do seu Filho Jesus Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E pelo presente, ordenamos que nenhuma lei inconsistente com a vontade de Deus, como revelada na Sagrada Escritura, será aprovada pelo Congresso desses Estados federados ou confederados. Amém. Isto é um exemplo do que é uma democracia sob a lei de Deus. A própria Constituição declara que nenhuma lei naqueles estados, naquela confederação, será válida se ela quebrar a lei de Deus. Ou seja, é o próprio Estado declarando o seu lugar de origem. O lugar de origem do Estado é sob Deus, não é sobre, nem a parte, é sob Deus. Agora, nós temos ainda o resquício, né, dessa Constituição de 1988, que ela foi pelo menos promulgada sob, né, as bênçãos de Deus. Vocês acham que se a Constituição brasileira fosse promulgada novamente hoje, se tivesse uma nova Constituição, ela teria aquele preâmbulo? E a gente não está há dezenas de anos, né? Então está há séculos disso, não. Isso foi em 1988. Em termos de espaço de tempo para uma nação, é muito pouco tempo. E hoje, a gente nem no preâmbulo, nem na introdução, a gente teria o nome Deus lá. Porque isso seria um assinte. Muito embora essa legislação, ela fira a lei de Deus muitas vezes no seu próprio texto, mas pelo menos no preâmbulo. A gente, hoje, nem isso a gente teria mais. Sabe o que a gente teria? Uma Constituição completamente progressista, anticristã, né, com o desejo cada vez maior de se separar de Deus. É isso que a gente teria. Então, assim, pedir uma nova Constituição hoje é uma grande loucura. A que a gente tem é ruim, pronto, mas pode piorar. E muito provavelmente ela pioraria bastante. Então, o que nós temos hoje é uma democracia que é baseada nos princípios da época. Porque se em 88 era uma coisa e agora é outra, você percebe que é uma nação que não tem valores fixos. E por que não tem valores fixos? Porque o primeiro valor, que é saber o seu próprio lugar, que está abaixo da lei de Deus, esta nação já abandonou há muito tempo. Aí o autor diz assim: a Constituição dos Estados Unidos reflete essa premissa básica em seu estabelecimento de uma república sob Deus e não de uma democracia. Os dois não são sinônimos. Uma democracia é uma nação governada pela maioria e uma república é uma nação governada por lei.
Uma república cristã é uma nação governada por uma Constituição baseada na lei bíblica, administrada por representantes da Constituição democraticamente eleitos pelos cidadãos. Numa democracia, os caprichos e fantasias da maioria, manipulada pela mídia ou por uma elite corrupta, tornam-se a lei da nação. Em tal situação, nem nossas vidas, nem propriedades privadas estão a salvo. Numa democracia, se a maioria das pessoas acredita que o aborto deliberado é permissível, a vida de todos os cidadãos em gestação está em risco. Se a maioria das pessoas quer usar a força política para repartir com os burocratas a riqueza de produtores e investidores, a propriedade de ninguém está segura. Se a maioria crê que toda pessoa acima de 65 anos de idade deve ser constrangida a cometer suicídio para que não seja um dreno nos recursos da sociedade, nenhum idoso está seguro. Porém, numa república cristã, governada por lei constitucional baseada na lei bíblica, toda vida e propriedade estão a salvo. Se a maioria exige o aborto, a redistribuição de riqueza ou a morte dos idosos, nenhuma dessas coisas acontecerá, pois numa república a lei governa, não a maioria. Isso é fantástico, né? Numa república a lei governa, não a maioria. Numa democracia, quem governa é a maioria. Então você está confiando que a maioria é sábia. Se a gente confiasse que a maioria é sábia, qual seria o nosso sistema de governo na igreja congregacional? A gente já viu que deu errado, né? Até os que estão percebendo isso. Então, uma democracia nesses termos é um grande problema. Porque tu faz o seguinte, tu não precisa nem roubar na eleição, né? É possível não roubar na eleição e mesmo assim ter os eleitores. Basta você mudar o pensamento deles. Então você toma a mídia, você toma a educação, você toma o espaço de debate intelectual e você governa aquilo ali para um determinado lugar e todo mundo só vai falar sobre aquilo ali. Aproveitando o gancho aqui, essa semana, né, semana passada, essa semana que está com aquela discussão lá de Elon Musk e Alexandre de Moraes, eu vi um recorte de um trecho, né, de uma fala daquela Andréa Sadi, da Globo News. Ela estava simplesmente desesperada, porque ela disse, nós perdemos a pauta da discussão das pessoas. Esse negócio, essa investida de Elon Musk provou que nós não temos mais essa força. Ela estava assim, reverberando isso com a maior, sem pensar nem que estava dizendo isso em público. Porque o que foi que ela acabou de dizer? Ela disse que até pouco tempo quem mandava em toda a discussão era a mídia, né, a mídia grande. E agora, porque um bilionário, comprou o Twitter, ele agora teve condição de sozinho pautar a discussão do mundo, porque todo mundo só fala nisso, e não foram eles que pautaram. Então, a preocupação deles é o seguinte, o povo não está mais falando o que a gente quer. Porque se você olhar direitinho, a gente discute o que outras pessoas estão forçando a gente a discutir. As pessoas que têm controle sobre as mídias, né, elas se reúnem e pautam o tema, o que é interessante para eles. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando de jornalista não, pelo amor de Deus. Jornalista é só um elemento, uma peça no quebra-cabeça. Tem pessoas que pensam acima deles, né? Ela até se atreveu a achar que ela que pautava alguma coisa. Ela não pauta porcaria nenhuma. É quem manda nela que pauta. Mas essas pessoas pautam e a gente discute o que eles querem. E quando eles perceberam que perderam o monopólio da discussão, ficaram muito aperreados. Pois bem, aqui na democracia é uma coisa muito parecida. Quando chega a época de campanha, a gente discute os casos que chegam para a gente pela mídia. E aí todo mundo passa a pensar naquilo ali. Se a gente não tiver um nível de consciência a respeito do que isso é na prática, a gente é feito de massa de manobra, se achando os grandes críticos de tudo e de todos. Quando, na verdade, eles é que deixam a gente criticar determinadas coisas que são interessantes para eles. E escondem outras. Esta seria uma das coisas que eles, se pudessem, teriam escondido. Eles não queriam que ninguém falasse sobre isso.
Porque esse debate está tão grande, tomou conta do mundo inteiro, né? E aí perde a hegemonia do discurso, que agora a Folha de São Paulo, não sei se você viu essa semana, mas a Folha de São Paulo fez uma reportagem, um editorial, ou seja, não é um colunista, a própria Folha de São Paulo falando dos desmandos do STF, né, da censura do STF. Por que fizeram isso? Eles agora acordaram do sono, né, do berço esplêndido que dormiam? Não, porque agora o outro lado também tomou força para falar. E aí, como tem uma pressão mundial em cima, eles voltaram atrás. Então, isso é porque aconteceu uma questão em escala mundial. Mas não havendo, você imagina, a gente está falando aqui de Elon Musk, Andréa Sadi, Globo. Agora tu imagina nas próximas eleições nos municípios lá do interior da Paraíba. Amiga, a discussão do assunto é monopolizada. E tem mais uma coisa, até as próprias opções que os caras têm, na verdade não são opções. É mais do mesmo. Porque quantos candidatos tem uma cidade de 5 mil habitantes? 2. Né? E geralmente um é o que está na prefeitura, que tem todo o recurso, toda a estrutura na mão, e o outro é um tentante lá, um cara que está correndo atrás do prejuízo. Assim, é desproporcional, inclusive, essa relação. Então, como é que alguém acha que este negócio vai dar certo? Pô? Como é que um negócio desse pode dar certo? Não dá, porque toda a legislação ela é feita para que o negócio seja desproporcional. Agora, quando a gente tem os Estados Unidos ainda como nação é um exemplo disso. Uma nação como os Estados Unidos, que tem uma Constituição baseada na palavra de Deus, né? A grande virtude e, ao mesmo tempo, o grande problema é que lá as leis estaduais têm muita força, né? E muitos estados lá já não são mais estados sob a legislação federal, nesse sentido, eles já são estados bastante progressistas. Mas imagina um país como já foi os Estados Unidos, em que essa lei era muito respeitada. Se junta, como na Argentina se juntaram ali, meia dúzia de deputados sem futuro para votar aborto, era uma lei que era nata e morta, porque esbarrava na Constituição. A Constituição diz que não pode. Então, meia dúzia de sem futuro de uma determinada época, pressionando, vê só, eles têm os intelectuais que moldam a cabeça dos jovens. E esses jovens são justamente os que vão para fazer pressão. E eles vão fazer pressão para aqueles que já estão doidos para permitir o aborto, porque foram eles, inclusive, que tiveram o conchavo com os intelectuais. Então, você tem um ciclo vicioso aqui, que ele é alimentado pela massa de manobra, que não faz ideia do que está fazendo, mas vai lá e muda a legislação ao sabor do tempo. Agora, a discussão é aborto. Qual é a próxima discussão? Muito provavelmente pedofilia. Em alguns lugares essa discussão já está bem avançada. Há um tempo atrás era homossexualismo, né? Que agora não tem discussão mais, você não pode nem falar. Deixou de ser discussão porque você não pode falar. Então, numa república, numa democracia como a nossa, aborto está em aberto, educação de filhos está em aberto, né? Quem tem o poder da educação de filhos está em aberto. A propriedade privada, se é minha ou não, está em aberto. No Brasil, por exemplo, se você não tiver um uso social, né, um uso social para a tua propriedade, o Estado pode simplesmente chegar lá e desapropriar. Então, assim, é um poder de propriedade relativo, porque alguém pode dizer, não, o teu uso está errado. E com isso, acabou a tua propriedade. Pensar nisso, irmãos, é uma coisa que é autodestrutiva. Porque você tem, veja, um Estado que defende isso aqui, ele está defendendo eutanásia, né, para os velhinhos, ou seja, mata os velhos. Aí, ao mesmo tempo, defende aborto.
mata os pequenininhos. O que é que sobra? O que sobra é esse miolo aqui. Só que esse miolo agora vai empobrecer, porque não tem mais propriedade privada, as famílias não são mais fortes. Então, é um tipo de sistema governamental, estatal, totalmente suicida. Tu mata o mais velho, tu mata o mais novo e impede o crescimento daqueles que são adultos, porque as famílias agora são incentivadas a ser homossexuais. Poucos filhos mal criados. Né? Então, é uma cultura totalmente destrutiva. Já numa nação sob a lei de Deus, você tem todos os princípios da lei de Deus que promovem o crescimento da nação. Então, até hoje os Estados Unidos é o que é, porque ainda sobrou algo da lei de Deus lá. A Europa, do mesmo jeito, mesmo eles sendo extremamente ateus, mas ficou ainda a mentalidade do europeu ainda é muito de trabalho, de ser comedido nos custos. Tudo isso ainda é resquício da lei de Deus, né? Então, passado isso aqui, o que é que se desenha, né, diante da gente, né? São duas formas de pensar, né? Ele faz uma citação aqui da chamada oclocracia, que é o domínio das plebes. O que a gente vive hoje é o domínio das plebes. Na democracia, entre aspas, a gente vive a escravidão sob o domínio das plebes. Tu coloca um monte de gente que não tem a menor condição para votar e essas pessoas votam manipuladas pelas pessoas que têm todo o poder. Então, assim, esse poder é o poder das plebes, que é meramente fantasioso. É uma grande encenação. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma política que se divide em duas formas básicas, né? Você tem, por um lado, o coletivismo e, por outro lado, o libertarianismo. O coletivismo, eu diria que ele está mais ligado às pautas de esquerda, porque é a exacerbação, é o exagero do poder e do zelo pelo Estado. A maior de todas os grandes exemplos disso aí foi a União Soviética. Era tudo pelo Estado. As pessoas eram mortas e aquilo ali era feito pelo bem do Estado. A gente pode citar, inclusive, Hitler também, que ele tinha essa ideia de que pelo bem do coletivo. Olha, a gente vai matar os judeus aqui, mas é para o bem da raça, que é a raça que vai fazer a humanidade crescer. Então, para o bem dessa maioria, a gente vai matar essa minoria. Isso aqui foi pregado por muito tempo. E isso é pregado até hoje no Brasil. O sistema de pensamento brasileiro, do brasileiro médio, é coletivista. Né? Ele olha assim, não, mas isso é melhor para todo mundo. Assim, o indivíduo que se dane. O indivíduo que se dane. Quase ninguém pensa aqui no nosso país na responsabilidade que a gente tem de guardar a nossa própria individualidade e a do outro. Mas a gente sempre pensa o que o Estado vai fazer. Todas as nossas responsabilidades são dirigidas para o que o Estado vai fazer. Isso é um modelo de pensamento coletivista. E o outro é mais voltado ao pensamento de direita, que é a ênfase exagerada no indivíduo. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver aquele cara Samidana falando. Ele foi da Globo muito tempo, era comentarista de economia da Globo, está na Jovem Pan agora, né? Vez por outra ele é inquirido lá sobre um assunto, principalmente quando está na época de política, começa ali a discussão sobre conservadorismo. Ele é de direita num sentido, porque como ele é um cara de economia liberal, então muita coisa que a gente pensa da economia ele concorda. Só que toda vez que chega na parte de costumes, de comportamento, aí ele muda completamente. Porque ele diz, isso aí não é da minha conta. Certo? Se tu quer pegar teu filho e fazer o teu filho menino de menina, problema teu.
Se tu quer, sei lá, abortar, problema teu. Eu só quero que não se metam na minha vida. Então isso é uma exacerbação do individualismo. Porque o indivíduo não é indivíduo, não é tão individualizado ao ponto de não estar em relação com mais ninguém. E principalmente com o Criador. Ora, se a gente começou falando que o autogoverno, que é o governo de si mesmo, não é um governo absoluto, então alguém tem que botar freio. Deus colocou a igreja e o Estado para dar freio os desvios do autogoverno. Então, ainda que seja extremamente importante que nós guardemos, né, a liberdade dos indivíduos, isso não pode ser uma coisa a tal ponto que não tenha limite. Ele diz assim: o libertarianismo enfatiza o indivíduo sobre o grupo. Acredita que a autoridade política é derivada do indivíduo, não do grupo. Não se deve permitir que nada restrinja a liberdade individual, nem mesmo um sistema de ética absoluto da parte de Deus. Portanto, de acordo com o libertarianismo, é errado condenar o aborto, a homossexualidade, porque fazê-lo seria infringir a liberdade individual. O coletivismo crê na soberania suprema do Estado. O libertarianismo crê na soberania suprema do indivíduo. E as formas não cristãs de capitalismo creem na soberania suprema do Estado. Do mercado. Mas o cristianismo crê somente na soberania suprema do Deus Trino, diante de quem o indivíduo e o grupo são obrigados a se curvar. Todo mundo tem que se curvar a Cristo. O indivíduo se curva a Cristo, o Estado se curva a Cristo, a igreja se curva a Cristo, porque nós lemos aqui em Mateus 28, toda a autoridade foi dada a Ele. E lemos na semana anterior, em Romanos 13, que toda a autoridade procede dele. Então, a Ele foi dada, e as autoridades que existem procedem dele, porque dele é a origem. Então, toda vez que alguém se levanta contra essa autoridade, entra num processo de juízo. E quando alguém entra num processo de juízo, está sendo levado à morte. Não é à toa que, por exemplo, o coletivismo com o comunismo mataram 200 milhões de pessoas, desde o regime bolchevista de Lenin. Você tem o libertarianismo, que resultou no assassinato legal de quase 20 milhões de pessoas por meio de aborto. Né? Então, assim, o aborto é péssimo, mas o comunismo ainda é pior, né? Ainda mata mais. O humanismo é mortífero. Aí ele cita Provérbios 8:36. Os que odeiam a Deus amam a morte. O cidadão cristão e não cristão deve estar em sujeição ao governo civil e deve respeitá-lo, lembrando que está submetendo-se ao governo civil por causa de Cristo e que sua lealdade a Cristo excede sua lealdade ao Estado. Depois ele vai tratar sobre a nossa disposição, para terminar, né? Qual é a nossa disposição a respeito dessas coisas, irmãos? Porque esperar, né, que você se submeta a um governo bom já é difícil. É difícil, por exemplo, a mulher que é governada por um bom marido, é difícil ela submeter o marido. É difícil um filho submeter a um bom pai, uma boa mãe. É difícil nós nos submetermos aos nossos pastores, porque da natureza pecaminosa não se submeter. Agora, o que nos é requerido não é... Veja só, a gente tem dificuldade de submeter, é nossa obrigação. Mas quando a gente se submeter, nem sempre a gente tem feito tudo. Porque ele diz, é-nos necessário nos submeter, participar ativa e alegremente no dever dessa submissão. Porque o texto lá de Romanos 13, quando fala de obediência, a palavra que é usada é mais do que obediência cega, mas é obediência ativa e alegre. Nós somos chamados, irmãos, a olhar para as nossas autoridades e nos submeter a eles como quem se submete a Deus. E não se deve se submeter a Deus meramente por força de lei, mas a gente deve se submeter a Deus por quem Ele é, um Deus justo e verdadeiro. Então, estas
essa forma de enxergar a autoridade é algo que nos é requerido. Nós devemos fazer um esforço no nosso coração para que nós possamos nos submeter a Deus de maneira ativa, né, e alegre, e fazendo isso através das nossas autoridades. Ele diz ainda: a influência anticristã em nossa nação deve ser eliminada, mas não por um método qualquer. Só a aplicação fiel da Bíblia aos nossos problemas e estratégias funcionará, e só então um Deus gracioso escolherá abençoar os nossos esforços. Se a gente quer um país cristão, se a gente quer um país verdadeiramente bíblico, nós não podemos achar que vamos conseguir isso simplesmente pela mudança do governo de esquerda para a direita. Não vai mudar muita coisa. Nós tivemos 4 anos de um governo de direita. Melhora, claro, é bem melhor. Refreia a enxurrada do mal, mas não resolve, certo? Não vai resolver. Os crentes têm que colocar como ideal de vida, não é ter um governo de direita, é ter um governo cristão, certo? Porque não pensar nisso é uma grande incoerência. Ninguém quer ter, uma mulher não quer ter um marido anticristão, vamos dizer assim, descrente. A mulher crente procura um marido para casar que seja crente. Por quê? Porque ela não deve estar sob um governo anticristão. Os filhos dão graças a Deus por terem nascido numa família cristã. Quando eles não têm, eles oram, não é para que a casa fique melhor, né? Não é simplesmente por paz em casa, mas eles oram para que os seus pais descrentes se convertam. Porque o ideal é que se convertam. A gente ora para que os nossos pastores sejam crentes. Alguém pode dizer assim, mas não deveria ser? Deveria, mas nem todos são. A gente precisa orar para que os pastores, os presbíteros sempre sejam homens piedosos, crentes de verdade, para que nós estejamos debaixo de um governo cristão. Aí a gente pega tudo isso aí e quando chega no Estado, a gente diz, aí pode ser um meia boca aí, qualquer um. Pode ser meia boca. Precisa ser um governante verdadeiramente cristão. É claro, eu não estou sendo aqui utópico, que então na próxima eleição, se não tiver um candidato cristão para prefeito, eu não vou votar. Se dentre as opções ali que você tem, nenhum é crente, você deve votar no menos ruim. Na verdade, até hoje, que eu me entendo de gente dentro do governo estadual e federal, eu só votei em descrente. Eu não me lembro assim de ter votado em algum governador ou presidente crente. Mas a gente tenta votar no menos pior, no que não está atacando a nossa fé. Mas se eu tiver a oportunidade de votar, existem ali candidatos, e pelo menos um ali professa a verdadeira religião e é um crente piedoso, aí não tenha dúvida, eu vou votar nele. Eu mudei meu voto nas últimas eleições municipais por conta disso. Eu tinha uma inclinação muito grande para votar no outro cara. E ele, nas vésperas da eleição, ele foi lá e assim, foi perguntado sobre aborto. Aí ele disse, isso aí não é uma pauta para a prefeitura. Isso aí é uma coisa que vem de cima para baixo. E aí cada um faz o que quiser. Aí eu digo, bonitão. E seu cara se dizia conservador. Essa época eu não voto mais não. Enquanto isso, um outro candidato estava despontando ali, dentro das suas limitações, mas reafirmando a fé que ele tinha. Disse, rapaz, eu estou errado. Por uma preferência ali de proposta de governo, eu vou deixar de votar no crente para votar no descrente. Isso está errado. E olha o que o descrente está dizendo. Aí ele disse, não, eu vou mudar meu voto. Em assumindo,
Eu não tive decepções, algumas, principalmente na época da pandemia. Só que a minha consciência, eu entendo que ficou tranquila. Porque se eu creio nisso aqui, eu preciso começar a colocar isso em prática. Sempre que aparecer um candidato, agora sim, pelo amor de Deus, isso não quer dizer que o cabo da Universal do Reino de Deus vai se candidatar e a gente vai votar, né? Porque, por princípios, a gente não reconhece aquelas pessoas como cristãos. Eu estou falando aqui de verdadeiramente crentes. Se esses são verdadeiramente crentes, inclusive eles não vão ser de esquerda, né? Concorda? Se são verdadeiramente crentes, não são de esquerda. Então já tem uma facilidade aí por eliminação para não votar. Porque se o cara diz que é crente e é do PT, é do, sei lá, quase todos os partidos aí, né? Esses partidos mais claramente progressistas, ele está na cara que ele não é. Porque não combina em absolutamente nada com isso aqui. Mas uma coisa que, como princípio, nós devemos carregar, e esses estudos aqui, eles vão formando a nossa mente para que a gente guarde princípios. Eu não espero que vocês guardem o livro inteiro, né? Nem estou entrando aqui em discussões pormenorizadas do livro, mas eu quero que vocês guardem alguns princípios hoje. Primeiro, Deus é superior ao Estado, é superior à igreja, é superior à família, é superior a mim. Então todos estes estão debaixo da supremacia de Deus. Então, se isso é verdade, eu nem posso pender para o exagero que é o libertarianismo, que é o exagero dos direitos individuais, nem, por outro lado, para o coletivismo, que é o Estado acima de tudo. Eu devo me pautar naquilo que a palavra de Deus diz. O indivíduo tem seus direitos individuais e naturais, mas o Estado tem o direito de limitar esses direitos quando eles passam do que é direito. Eles deixam de ser direitos e passam a ser loucuras da cabeça do homem. Então, isto são dois princípios que a gente precisa carregar. E sendo assim, né, sendo o Estado uma nação que deve ser constituída, sendo a nação do ponto de vista do povo, né, do ajuntamento das pessoas para formar o Estado, este ajuntamento, como poder, está abaixo do poder de Deus. Para que isso seja verdade, eu preciso todos os dias votar em pessoas que estejam mais alinhadas com essa verdade. Eu não tenho aqui nome nenhum para lhe dar, mas eu preciso que vocês guardem isso. Quando vocês vão votar, pelo amor de Deus, aí não é porque fulano é simpático, né? Cássio Cunha Lima, esse eu posso citar porque ele não é mais candidato nem nada. Por muitos anos aqui, ele era votado porque era era bonito, era simpático. Rapaz, esse cabelo é muito carismático. Eita, caba carismático danado. É o menino de Ronaldo. O menino de Ronaldo fez 30, 50, 60 e o povo ainda é o menino de Ronaldo. Ele ganhou muito pela aparência dele. Pelo o carisma que ele tinha o pai era muito mais carismático, na verdade, mas ele herdou alguma coisa do pai e ganhou várias eleições com isso aí. Obviamente ele também tem os seus feitos políticos, né? Que ele é um cara muito inteligente, mas assim, para um crente passar por isso, eu votei porque fulano é carismático, né? Não é um bom princípio. Eu votei porque ele me ajudou em alguma coisa, eu votei porque não. A gente vai tentar votar. Se a gente não fez isso até agora, por falta de conhecimento, nas próximas eleições a gente vai lembrar disso aqui. Se eu quero um Estado, uma nação, sob a lei de Deus, as pessoas que estão lá têm que estar sob a lei de Deus. Porque o Estado não é autogovernado, ele é governado por pessoas. Agora, primeiro, né, por eliminação, eu vou tirar os descrentes. Mas se só tem descrente, eu vou eliminar quais? Os que são mais descrentes, os que são verdadeiramente apóstatas, que se levantam contra a lei de Deus. Esses aqui estão sacados também. E aí eu vou tentar organizar a minha lista do ponto de vista objetivo. Estas são as pessoas que eu posso
considerar votar. Eu vou analisar os programas de governo, né, as minhas outras preferências, mas a primeira delas é submissão à palavra de Deus. É muito semelhante com a escolha de um cônjuge. Muito semelhante. O primeiro critério é crente, porque ele vai se submeter à mesma lei que eu vou na mesma casa. Mas aí quando você diz assim, é crente, sobra um bocado, né? Vários. A mulher pode olhar assim, a mulher às vezes nem tem essas escolhas todas, né? Mas os homens têm mais opções, né? De avaliar quais seriam os mais adequados. Aí você vai adequando por suas afinidades, pelo modo da pessoa tratar. Existem outras coisas, né? A única coisa que a gente pode fazer é que no Estado dá para fazer a eliminação de não tendo crente, vai com um descrente mesmo, porque tem que ter algum governo, mas na igreja não. Eu sei que tem alguns grupos que defendem que crente só deve votar nos crentes, né? Mas não é o nosso caso aqui. Nós achamos que, não tendo o ideal, ainda a gente vai continuar orando pelo ideal, não vamos nos submeter ao comodismo, mas a gente precisa votar para que haja um governo menos ruim. Até porque, se a gente não votar, alguém vai votar. E se a igreja toda decidir não votar, vai ser governada por aqueles que votaram. E imagina o que é que esse povo vai votar, né? E quando é o casamento, você fica solteiro. Quando é o governante, vão dar o marido. Exato. Vai ser arranjado. Vai ser arranjado. E o governo dá para mudar, né? Às vezes Tu vem dizer isso agora, agora já era. Se bebe, se lascou. Vamos orar? só um comentário. Acho que o que o senhor falou no início ajuda muito com relação a esse final, sobre a escolha de quem votar. Quando você lembra que o Estado, né, tem mais a ver com a república do que com uma democracia, né, um Estado governado por leis e as leis olhando para a lei de Deus, às vezes vai trazer você vai ter que votar, você vai ter que mudar o voto de um crente para um ímpio, né? Você dá um exemplo bem justo de um cabo Daciolo para um Bolsonaro, por exemplo. Um cara que professa ser crente, mas que a visão de mundo dele não vai fazer com que o... Marina Silva. Exato. Marina Silva, por exemplo, que se dizia crente. Exatamente. Marina Defendia Silva. todas as pautas anticristãs. Marina Silva fez discussões sérias a respeito do aborto aí, e todas nesses termos, assim, do Estado é laico. Mas eu vou dizer um negócio a vocês, não é Marina Silva só não, tem um bocado de Silva perto da gente, que se o cara arrochar mesmo, ele é a favor. Que ele diz assim, olha, eu sou contra, mas eu acho que a gente não pode proibir não. Porque o pensamento do cara é esse aí, cada um faça o que quiser. Ele não tem compreensão da supremacia de Deus, ele não sabe a origem do poder. Por isso que foi tão importante aquela aula anterior, né? Teve uma aula introdutória, depois teve a segunda aula que foi para falar da origem do poder. Se a gente não entender a origem do poder ali em Romanos 13, aí a gente está acabado. Porque sempre fica nessa discussãozinha, né? De o Estado ter um poder que é paralelo ali. Tem Deus e tem o Estado. Vamos orar? Ora, Eric, por favor.